queridos, como vamos? Estamos aqui com o nosso segundo Aplica News. E no programa de hoje nós vamos falar sobre modernidade líquida e relações pessoais. Para falar sobre esse tema tão interessante, convidamos a nossa querida equipe de professores aqui do Colégio em Curso Aplicação Taquara. Para debater com a gente hoje, nós temos aqui a queridíssima professora Priscila Mello de Matemática. Oi, pessoal. O querido professor Tiago Dantas de Biologia. E o querido professor Juarez Júnior de Geografia. No tema de hoje, vamos falar sobre modernidade líquida e relações pessoais. O grande autor que discorreu sobre esse tema foi Zygmunt Bauman, e sobre ele, nossa querida Priscila Mello sempre tem algo a dizer. Ela que foi exímia leitora do seu mais famoso livro, Amor Líquido, não é verdade, Priscila? Ela fez uma cara de quem não leu o livro, né, gente? Mas vamos ver que a maravilhosa Priscila lembra do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que foi repatriado na época da guerra. Ele tem vários livros que discorrem não somente sobre a modernidade líquida. Ele tem um livro que fala sobre o amor líquido, medo líquido, tempos e medos líquidos, vida líquida. Então ele vai discorrendo sobre tudo isso, pautando em como a aceleração do capitalismo muda as relações pessoais. Maravilhoso, né, Priscila? E essa lógica de líquido, né, Juarez, ela fala de quê? Aqui a gente tem no slide que está aparecendo aí na nossa tela. Lê pra gente, Juarez, por favor. Modernidade líquida é a nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como os líquidos. O que isso aí vai ter de interessante para a gente de geografia, né, poder discorrer um pouquinho? Galera, hoje nós vivemos em um mundo que tem a dinâmica de existência, a dinâmica de relações, os fluxos, as redes criadas são muito intensas, tá? Num passado recente, nós tivemos algumas mudanças tecnológicas, principalmente de transporte e da comunicação, que aproximaram os lugares, tá? Criaram uma maior proximidade entre os espaços. Obviamente, uma proximidade que não é geográfica, uma proximidade que é do tempo, né, das relações. A gente consegue ter contato muito mais rápido com outros lugares, com outras pessoas, independente de onde elas estejam, tá? Mesmo assim, a gente cria, né, segundo o Bauman, relações que são mais fugazes, relações que são mais difíceis, tá? Relações que não têm a mesma durabilidade que no passado existiam, mesmo quando o mundo era um pouco mais distante, vamos dizer dessa maneira. O Juarez, muito interessante a sua fala, porque leva pra gente que mesmo com o mundo tão conectado, a gente acaba ficando na superfície em relação às relações que desenvolvemos, né? Mas nós vamos ver isso também ao longo do nosso programa. Tiagão, querido, como é que a gente fala essa diferença louca entre mundo sólido e mundo líquido? O conceito modernidade líquida lá na obra de Bauman, ele vai se opor diretamente ao conceito de modernidade sólida, né? A gente passa a entender a modernidade sólida como uma relação estabelecida à época que antecede a Segunda Guerra Mundial, tendo uma grande lógica de força e de durabilidade, também de intensidade. E aí faz referência aos sólidos, né, Tiago? Agora, como a gente faria essa relação com esse líquido tão fluido, como disse o professor Juarez? Eu costumo lembrar muito, né, quando a gente fala de Bauman, de uma frase que minha avó falava, né? Antigamente, quando um vaso caía no chão, a gente consertava ele, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pega aqueles fragmentos e se joga fora e compra outro, né? Então, hoje em dia, as relações humanas, elas acabam ficando muito dessa maneira. E isso compromete muito, né, o comportamento das pessoas, né? Os próprios sentimentos que as pessoas tinham no passado acabam se perdendo na atualidade, né? O Tiago, concordo plenamente. Na nossa tela está falando em cima do que você acabou de dizer, modernidade líquida. As relações econômicas ficaram sobrepostas às relações sociais e humanas. E aí a fragilidade do laço entre as pessoas e da própria pessoa com as instituições muda radicalmente. Como é que a gente percebe isso, Priscila? O Tiago fez uma analogia maravilhosa.
o vaso caiu, quebrou. Vamos colocar esse vaso como as relações pessoais, que é o tema de hoje. E vamos ver como é que o debate disso é importante, gente. A coisa não saiu como a gente gostaria. A gente não conserta, a gente troca. A gente acaba aprendendo que é assim que tem que ser. O que você acha, Pri? Então, o Bauman tem uma máxima que diz o seguinte: ele compara as relações e enquadra elas dentro da modernidade líquida, porque ele diz que as relações escorrem pelos dedos. E como seria esse fato de as relações estarem correndo pelos dedos? Ele explora o fato de que nessa nossa nova sociedade, com tudo que parece muito conectado, na verdade ele está pautado no individualismo. Como a gente está cada vez mais individualista, vai acabar ocorrendo o que está acontecendo, que está comentado no nosso slide. Tem uma fragilidade das relações entre as pessoas, por quê? Porque eu me relaciono com base no que eu quero, eu estou sendo cada vez mais individual. Como o professor Thiago falou, o que nós tínhamos antigamente? Nós consertávamos, porque dentro daquela relação se buscava o melhor para aquelas pessoas que concluíam aquela relação. Hoje em dia não. Pautado no individualismo, aquilo dali fica frágil, líquido. Acaba sendo que tudo, né, se torna muito rápido, tudo se torna muito fugaz. A velocidade das nossas relações está ligada a isso, a uma vida que é mais atrelada, uma vida que é mais voltada, né, para essa dinâmica capitalista, visando sempre a economia em relação às pessoas. É esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala dessas relações. Líquida, porque ela vai escorrer. É líquida porque a gente não conserta. É líquida porque a gente não se preocupa necessariamente com o outro. Rapidamente a gente cria uma relação, vira, sei lá, melhores amigos, por exemplo, e rapidamente a gente desfaz essa relação por algum problema, por qualquer causa, né, que não seja da nossa satisfação. Ô Juarez, vocês estão falando tão bem, né? A nossa equipe de aplicação realmente é diferenciada. A gente tem um orgulho enorme dessa equipe. E aí, sabe o que eu acho incrível? Estou lembrando daquela música do Lulu Santos. Vou até cantar, hein, gente? Pode virar meme, hein? Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. E é isso. A gente vê que a vida vai escorrendo por entre nossos dedos, né? E isso Bauman vai falar na sua obra Modernidade Líquida. E vai perceber uma troca muito complicada, que é uma troca, Tiago Dantas, da moral, que perde valor e ganha valor a lógica do consumo. Que lógica de consumo é essa? O que vale é o ter. As pessoas passam a ser analisadas pelo que elas possuem e não pelo que elas de fato são. E como é que isso empobrece a sociedade? Acaba desgastando as relações pessoais. Então, eu acho que as relações que elas começam a se manter pelo interesse, eu acho que elas não desenvolvem os sentimentos verdadeiros. Então, se uma pessoa se aproxima de outra pelo simples fato do interesse financeiro, é uma relação frágil, é uma relação líquida, entendeu? Então, quando você se aproxima de uma pessoa, por você gostar dela de verdade, por você ter um apreço, é uma relação que ela vai se solidificando pelo tempo. Tem um questionamento. Você falou sobre o fato das relações se iniciarem por um interesse. Mas todas as relações não se iniciam por um interesse. Mas quando você fala que você gosta de uma pessoa e aí você vai começar aquela relação, de certa maneira não é um interesse? Mas a gente fala interesse com relação ao quê? Entendeu? Por exemplo, como o David Slide falando sobre o ter é o essencial, né, na modernidade. É uma relação que se baseia no que uma pessoa tem, a partir do momento que ela perde aquilo que ela tem, o interesse acaba. Não, mas eu quero voltar nisso, porque olha só, quando eu falo o interesse que ela tem, acho que no final das contas, a gente só precisa diferenciar qual é o tipo de interesse que faz com que a gente se aproxime, porque as relações, todas elas são pautadas em interesses. Interesses individuais e interesses em conjunto. Mas, por exemplo, olha só, eu me interesso por uma pessoa, e essa pessoa é inteligente, bonita, enfim, é uma pessoa engraçada. Isso são características. É quase um chicão, né, Thiago? Exatamente. Foi o que você viu em mim, né? Agora, são características que essa pessoa mantém e você é atraído por essas afinidades.
Agora, não por uma característica, por exemplo, econômica. Não, ok, eu entendi. Então, se essa pessoa perde, por exemplo, uma empresa, perde qualquer tipo de atributo mesmo que a gente comentou sobre capitalismo, enfim, a gente acaba que o interesse ele zerou. Não, eu entendi o que você colocou. Eu levantei uma outra pauta. A minha pauta é a seguinte: como é que no meio disso tudo a gente consegue diferenciar o interesse que o Bauman propõe em relação aos relacionamentos líquidos? A gente sempre começa com o interesse. Quando a gente coloca assim, eu vou interesse por aquela pessoa porque ela é inteligente, porque ela é bonita, o que diferencia que aquele interesse seja genuíno em relação à construção de um relacionamento sólido, ou que seja apenas para que eu venha, sei lá, ser midiática, para que eu faça blogueiragem, porque tem pessoas que se juntam nisso. Mas como é que a gente consegue diferenciar o que, para mim, é apenas um interesse daquela relação e que é um interesse para mostrar socialmente? Deixa eu fazer um acréscimo ao que está sendo falado e debatido pelos colegas. O próprio Platão vai falar sobre isso lá na filosofia, quando ele vai tratar desses tipos de interesses em relação às amizades, né? Só que ele vai dizer, vai diferenciar, como a Priscila está colocando, da amizade, da relação que parte de uma devoção, de um carinho, o que ele vai chamar de virtude, né? A partir do momento que você gosta do outro e até se interessou por uma característica de virtude do outro, né? Mas não necessariamente ele conceitua com muita clareza a amizade por interesse numa troca pejorativa, que é como o Thiago Dantas está citando, que é o interesse meramente material, né? Não é uma virtude. Eu olhei para o Juarez e falei assim, poxa, uma pessoa bacana, uma pessoa boa de se relacionar, me interessei, mas não porque ele tem algo a me oferecer, mas sim por uma virtude, financeiramente falando. Isso, Mas, materialmente, né? Mas uma coisa que a gente pode ficar, sei lá, mais tentar, né, diferenciar é que essa relação que vai ser por um interesse, ela também, para construir algo mais sólido, para construir algo mais durável, ela vai ter uma resposta. Acredito que ter uma contrapartida da outra pessoa, a reciprocidade, exatamente, vai ser fundamental para não ter essa relação que seja fugaz, mas para ter uma relação que seja duradoura, para ter uma relação que seja sólida, de forma geral. Porque vai muito na persistência de uma amizade, de um relacionamento amoroso ou uma relação familiar. A persistência, muitas vezes, embora as pessoas tenham muitos problemas, embora as pessoas tenham muitas dificuldades às vezes, vale disso. Vale dessa aproximação e vale de tentar manter, né, acima de qualquer coisa. Persistência. A modernidade líquida se opõe diretamente a essa lógica de persistência. Persistência estaria muito mais ligada à modernidade sólida, como diz o Bauman. Vamos pensar mais especificamente sobre como as relações pessoais se estabelecem com essa liquidez, né? Elas acabam sendo abaladas por esse surgimento da modernidade líquida, e agora Bauman vai usar um termo que os nossos alunos conhecem muito bem, né? Eles usam de outra forma, com outro dialeto, mas fazem uma remessão a Bauman, que é o termo de conexão para nomear as relações mais próximas. Você está conectado ao outro, mas não necessariamente a um compromisso. E essa superficialidade seria, para botar fogo no parquinho, seria a lógica do crush. Você tem um crush, você tem alguém que você se relaciona, você tem um ficante fixo, mas você não tem compromisso. Bauman diz que essa falta de compromisso está ligada diretamente a essa liquidez. O que vocês acham disso? E a Priscila Vou deixar a primeira palavra para os professores, eu gosto de fazer a contrapartida. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre redes sociais, qualquer coisa do tipo para frente. Mas essas conexões, eu pelo menos consigo entender que elas são frágeis, né? Porque muitas delas não se estabelecem nem no mundo material. Elas se estabelecem muitas vezes em um mundo que ele existe, tá? Mas é um mundo virtual. Exatamente. Ele não é próximo no sentido de estar em contato com alguém. Ele pode ser próximo no sentido de se falar todo dia, mas às vezes não está conectado materialmente. E aí, o Thiago já vai falar, mas é só para pegar o gancho do que o professor
Juarez está falando, é diferente um convívio virtual, onde você não sente cheiro, não sente toque e não sente pressões que a convivência traz. Muitas vezes, quando você tem um contato virtual, ele é um contato que ele não traz problemas, ele só traz um lado positivo dessa vivência. Por quê? Você pode conseguir construir algo forte, não foi Sim, você pode conseguir. Mas você não tem esse lado negativo da vivência, do dia a dia, os problemas, o estresse do dia a dia, da escola, do trabalho. A rotina, até porque no mundo virtual a gente mostra o que nos interessa. Quero fazer até um contraponto aqui antes do Thiago falar, que eu tô O o Thiago, tempo inteiro. o Thiago ele está tentando falar, e vocês percebem que ele está até de boca aberta, assim, ó, é a minha hora. Mas se ele não entrar, vai ser difícil. Não, é só pra complementar, pegar o gancho do que o Juarez falou, ficou no top 10 na Netflix do Brasil durante algumas semanas, na verdade desde a sua estreia, um programa chamado Casamento às Cegas. Muito bom. E no Casamento às Cegas ele fala o quê? As pessoas se É relacionam ótimo. de uma Eu maneira... casei sem ser cego, te amo, amor. Vamos renovar nossa união por mais 10 anos. Mas ninguém aceita relacionamento às cegas, não. Mas casamento, como é que funciona? A pessoa ali se apresenta em cabines isoladas, onde ela mostra só aquilo que ela tem de bom. E o que acontece quando elas dizem que elas se amam, assustadoramente, elas se amam em 2 dias, muito assustador. E aí, na sequência, elas se pedem em casamento. Olha que coisa louca. Isso não é possível. Eu acho que isso entra no que o Paulo está falando, no que o Juarez falou. Fugaz. É muito fugaz. As relações são efêmeras. As pessoas amam e desamam num piscar de olhos. Então, eu acho que hoje em dia as relações elas acabaram se tornando muito mais fáceis, né? Elas foram facilitadas, relações como antigamente para serem estabelecidas tinha uma dificuldade, né? Então, às vezes a vergonha de você chegar para falar com alguém, isso foi facilitado em grande escala com esses aplicativos, em que você não olha nem no rosto da pessoa e você consegue se comunicar com ela, você consegue se declarar para ela à distância, entendeu? Coisa que para a pessoa, até hoje em dia, para a pessoa fazer isso ao vivo é mais complicado, né? Isso veio para facilitar e aumentar a velocidade em que as pessoas se relacionam, entendeu? Isso ajuda a flexibilidade. Mas você acha que isso ajudaria, por exemplo, as pessoas que são tímidas e têm problemas para se relacionar pessoalmente? Então tem muito. Eu acho que o Tinder também é uma porta de partida para pessoas que têm uma dificuldade maior na relação, assim, cara a cara. Eu acho que quebra aquele gelo. Mas também fez com que a gente tivesse relações mais efêmeras, né? Mas pensa de uma maneira também que é interessante. A gente está apontando coisas que são positivas. Vamos pensar que... Teve um amigo meu que eu fui padrinho de casamento dele e ele conheceu a namorada no Tinder. Então, assim, não é uma coisa... Foi você mesmo, né, Thiago? Hã? Foi você mesmo, né? Não, foi amigo meu, Dudu, professor de física, inclusive. Isso é a cara de professor de física. E assim, hoje em dia é uma relação extremamente sólida, mas é aquilo, foi um caso entre, acredito Vários, que, né? entre 1 milhão. Por isso mesmo, já deixo a história de falar, por isso mesmo que Bauman chama essas relações de pseudo-amorosas, porque o amor se estabelece, aí voltamos a Platão, que hoje estamos falando bastante sobre ele, mas na filosofia ele trabalha exatamente o amor, porque a gente tem que entender que Platão vai falar que o amor é um amor que parte muito da lógica do convívio, mas Platão não viveu uma época que vislumbrava a internet, não é verdade? Porque nós, em momento algum, vamos dizer que o amor que nasce virtualmente ou que até se estabelece virtualmente não é amor, porque amor é amor a partir do momento de que quem sente define como amor e não a partir de outros autores que vão dizer se é amor ou não. Por isso que você fica muito livre para amar da forma que lhe achar mais conveniente. Não, então, a gente está falando só de formas que são positivas, né? A gente tem que entender também que esse muro que a internet e as redes sociais criam com outras pessoas, você fica invisível, né, para outras pessoas, também cria uma série de pessoas que são chamadas haters na internet. Você cria uma agressividade também, você cria algumas misoginias, você cria algumas formas de agressão a outras pessoas por conta disso. A gente tem que entender que existem lados que são positivos dessa flexibilidade maior das relações,
mas lados também que são negativos. A gente vai falar que não é uma relação construída, mas a partir do momento que eu estou na internet, que eu sigo uma pessoa e que eu só entro nas redes sociais dela para falar mal, para xingar, para fazer qualquer coisa do tipo, eu estou utilizando dessa relação que é fácil, que é próxima, tá? Que é líquida, mas é próxima, de uma maneira que é muito negativa. Isso afeta as pessoas de modo concreto, né? Muita gente é afetada por isso também. É verdade, as redes sociais acabam desenvolvendo isso em nós. Mas vamos pensar como está na nossa tela, a lógica da modernidade líquida que transforma o sujeito em um objeto. É a perfeita lógica de objetivação das pessoas, não é verdade? As pessoas buscam, por exemplo, um número maior de conexão. Você se preocupa assim, ó, quantos seguidores eu tenho? Quantas curtidas determinada foto minha obteve? Eu no meu Instagram, eu tenho mais de 3.000 seguidores. Só que pensa, e é um Instagram fechado, mas pensa comigo, será que eu consegui de fato construir conexões com essas 3.000 pessoas? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que assim, com essa busca de cada vez mais, eu quero ter mais seguidores, eu acho que a gente está criando uma geração muito mais ansiosa e isso tem prejudicado muito a saúde mental dessa geração. Prova disso é que o Instagram resolveu retirar a forma pública de quantas curtidas tem uma determinada foto para diminuir a ansiedade. E aí você tem pessoas que se comparam com outras pessoas de vidas completamente diferentes. Então eu que tenho uma vida A e quero me comparar com a vida de uma outra pessoa. Eu quero me comparar em vida, quero me comparar em relacionamento, quero me comparar em corpo. E eu acho que a gente está gerando pessoas cada vez com problemas maiores de autoestima, ansiedade. A gente tem um grande mal do século, seriam os transtornos emocionais que isso tem gerado. Perfeito o que você falou, e tem também a relação de que a pessoa como objeto, né? A gente tem vários modelos no Instagram, sejam masculinos ou femininos, que tem milhões de seguidores. Esses modelos que têm milhões de seguidores geram um padrão, e um padrão que cria essa ansiedade. São pessoas que, sei lá, não sei se passam o dia inteiro na academia, mas tem um padrão de corpo, tem um padrão de vida que muitas vezes não é o real para a maior parte das pessoas. E isso cria muitos problemas, né? Ser um objeto. E um objeto em relação a só se aproximar de outras pessoas a partir daquele padrão de físico, a partir daquele padrão que a pessoa vai ter de tipo físico, né? Isso também é um problema que nós vemos diretamente. Acho que não só isso, por exemplo, quando a gente comenta o que você está fazendo, você viajou para onde é que você está postando a sua foto, né? Então as pessoas costumam observar muito isso. Chicão viajou lá pra Itália, né? Tô brincando. E aí, Chicão Nessa postou época, uma foto lá. o professor Tiago Dantas fala que eu vou logo para a Itália, né? Só vou falar China, é verdade, mas a gente agradece o amor. Chicão foi lá comer um cachorro na China, maneiro. Mas aí o que a gente observa? Você acaba se pesando e falando assim, olha, cara, por que eu não tô conseguindo ir, né? E aí você começa a ter exatamente o que a professora falou, né? Você começa a ter ali uma ansiedade, uma depressão e isso te prejudica, né? São doenças do nosso século, né? São o mal do nosso século. Juarez, o que vocês estão falando está bem na nossa tela, falando aí que na modernidade líquida ter é mais importante do que ser. E não só ter, mostrar que tem, né? As redes sociais acabam gerando isso nas pessoas. Mas é claro que é possível caminhar por uma outra lógica, porque é impossível quando a gente se depara com a banalização da amizade, com a banalização do namoro, com a banalização das relações familiares. Por quê? Porque a liquidez no seu lado negativo acaba gerando esse tipo de perspectiva. E existe também a falsa ideia da promessa da felicidade. Você vai ser feliz a partir do momento que você conseguir, como disse o professor Tiago Dantas, viajar para vários lugares, postar várias coisas. Relacionamento perfeito. Um relacionamento que é o do Instagram, né? Gente, só que como você vai entender e perceber essa promessa de felicidade? A pergunta polêmica e dificílima, vamos ver como é que nossos colegas vão responder, é o que seria essa tal felicidade? Priscila Mello, para você, o que é essa felicidade? Eu acho que eu posso discorrer sobre felicidade em vários aspectos.
Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria falar o seguinte, eu acho que a gente precisa também ampliar a nossa ideia do que é uma relação. Eu costumo ouvir muito que as pessoas têm uma dificuldade de admitir o que é um relacionamento. Eu me relaciono amorosamente com os meus amigos. Agora, mas Priscila, que loucura é essa? Se você não tem amigos, se você não tem amor entre eles. Então a gente tem que ampliar o conceito do que a gente acredita ser relacionamento. Acho que quando a gente consegue ampliar relacionamentos amorosos, incluir ali as nossas amizades, os nossos outros tipos de relacionamento amorosos, a gente vai entender melhor o que é essa tal felicidade. Felicidade de estar em boas trocas com as pessoas com quem nós temos relações amorosas, nós temos relacionamentos amorosos, tá ali pessoas que te acrescentam, pessoas que entendem, acho que para simplificar, acho que está mais em como você se relaciona com essas pessoas amorosamente. Acho que ali está a sua verdadeira felicidade. Pessoal, felicidade para mim é ter boas relações familiares, né, que hoje em dia é difícil. Ter uma pessoa que cuide de você, né, quando você mais precisar. Acho que chegar em casa e comer um churrasco para quem não é vegano, né, não tem problema. Mas acho que se ter bons amigos, ter com quem você possa contar, isso para mim é felicidade. Fazer boas viagens é felicidade? Claro que é felicidade, né? E eu acho que o primordial da felicidade, assim, um conceito que eu acho que todo mundo devia ter é o seguinte, que a tua felicidade ela nunca vai poder atrapalhar a felicidade de outra pessoa, né? E isso é a felicidade verdadeira, né? Para mim, a felicidade ela vai ser algo muito mais individual e muito mais momentâneo. Na vida que a gente leva, eu acredito em qualquer vida, né, que a gente vai levar, a felicidade não é algo de todo momento. A felicidade acontece em pequenas partes do dia, em um segundinho que acontece algo que te faça bem, que você goste. Ela é individual por conta disso. Não é todo mundo que tem a mesma felicidade, que sente felicidade nas mesmas coisas. Por exemplo, o Chicão provavelmente sente felicidades diferentes de mim, a Priscila a mesma coisa, o Thiago a mesma coisa. Então, creio que seja algo momentâneo e individual. Por exemplo, muitas vezes a gente vê uma pessoa que é milionária, bilionária, e que ela acaba não tendo uma vida feliz, porque ela não constrói coisas que tragam esse afeto para ela, que tragam coisas positivas. Então, eu acredito que seja isso, assim, a minha forma de chegar à felicidade. O professor Juarez, a felicidade ela é uma grande busca da humanidade, né? O capitalismo, como diz Bauman, ele promete ele faz essa promessa de felicidade atrelando sempre ao consumo. Quanto mais você compra, mais feliz você é. E aí existe um problema que os sujeitos estão cada vez mais ansiosos, tristes e sobrecarregados. Não só por Bauman, mas vamos usar Aristóteles. Hoje eu estou filosófico, né? E Aristóteles vai falar o seguinte, que a felicidade está atrelada diretamente aos conceitos de virtude, amizade, honra e prazer. Traduzindo, se satisfazer. Só que como essa satisfação no mundo capitalista é vendida? Através do consumo. E a gente traz dentro disso muita infelicidade, né? Se a gente for pensar que a vida ela acaba sendo pautada no consumo. Só que nem todo mundo pode ter esse consumo, nem todo mundo tem esse consumo. Então a gente acaba reproduzindo uma vida que ela não é pensada nesses pequenos momentos, mas ela é de muitos momentos, a maior parte do tempo, infelizes. Porque a gente não está conseguindo cumprir com isso que o capitalismo passa para a gente, como uma ideologia, como uma filosofia de vida que se espalha pelo planeta. Tem até uma própria frase que é do Bauman, né? Ele fala que a vida é um somatório de todos os seus momentos. E aí, o que acontece? A gente às vezes acaba vivendo alguns momentos e você às vezes gasta um dinheiro que você nem pode gastar só para poder tirar aquela foto, para você postar, para dizer para alguém que você está bem. Às vezes você tira uma foto com sua esposa, sua namorada, e uma foto sorrindo assim, para dizer que é um relacionamento legal, e vocês brigam o tempo todo. Então é o estereótipo que você quer passar para a sociedade de uma vida que você não tem. E é exatamente isso que Bauman fala, que é a vida frustrada, né? Você mostrar para as pessoas uma vida que você não tem, seja ela financeira, seja ela social, entendeu? Às vezes você está com, sei lá, você está com dificuldade de conseguir amigos, e você tira foto com pessoas que você nem conhece direito, entendeu? Então
Então é passar uma imagem que você não, de uma coisa que você não é. Isso é maneiro pelo seguinte, a gente pensa muitas vezes que, pô, né, não é necessariamente inveja, mas você vê, pô, teu colega, ele fez um mestrado, o teu outro colega está ganhando 7 mil reais por mês, o teu outro colega viaja todo o tempo. A gente passa a querer tudo, né, da mesma maneira que os outros têm, no mesmo momento que os outros têm. E uma coisa que a gente tem que entender, uma amiga minha até fala muito sobre isso, é que a gente não precisa ter o mesmo tempo das outras pessoas. Cada um tem o seu tempo. E se você ainda não está naquela maneira, se você ainda não vive daquela maneira, se você não tem aquilo que o outro tem, cara, tá tudo bem, sabe? Você tem que entender que tá tudo bem, a sua vida ela é desse jeito. Isso é importante. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente só quer o que o outro tem, a gente não enxerga o nosso. Como eu ia dizendo, o prazer, essa busca pelo prazer, eu não, né, quem dizia isso era o próprio Aristóteles, vai estar atrelado a esse consumo. Então o consumo estaria atrelado à felicidade. Mas esse consumo nos gera um prazer extremamente passageiro, meninos? Com certeza, ele é muito momentâneo, né? Até porque o ato de comprar, o ato de fazer qualquer coisa assim que vai envolver um espaço de consumo como um shopping, qualquer coisa assim, ele é extremamente rápido, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Você justificou que felicidade é momentânea, que você falou são prazeres momentâneos. O que diferencia o seu conceito de felicidade para o momento de felicidade, porque ele está falando das coisas mais efêmeras ali? Não, verdade. Eu só acredito que porque quando a gente fala de consumo, a gente vai atrelar diretamente a questão econômica. E quando a gente fala da questão econômica, nem todo mundo vai ter essa capacidade, nem todo mundo vai ter essa possibilidade. Mas isso não tira quem tem de ter o prazer, né, de ter o pequeno momento de felicidade comprando. Realmente não tira. Para ela, a felicidade. O que você falou, Juarez, está aí na nossa tela. A felicidade é um prazer, mas nem todo prazer é felicidade. Às vezes a gente consegue ter esses momentos todos, mas são de alegria, de euforia, mas não de felicidade. Palma também vai trabalhar sobre isso. Por exemplo, acredito que o fato dele ter explicado felicidade e falou também sobre prazer. Existem prazeres que são momentâneos, né? E a felicidade ela seria uma coisa mais duradoura, correto? E aí, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, ela tem ali um prazer momentâneo que depois acaba e passa, entendeu? E aquilo traz toda uma danos, exatamente, causa problemas dela. Então é uma coisa que é momentânea, que acaba e passa, entendeu? Eu acho que a felicidade, até como eu expliquei para vocês, a felicidade verdadeira, ela até como o Bauman falou, é um somatório de momentos. Então, se você tiver um somatório de momentos que te levem sempre a prazeres constantes, você tem uma possibilidade maior de atingir a felicidade. Só que existem alguns prazeres momentâneos que acabam não te levando à felicidade. Só quero complementar um pouquinho a sua fala, professor. Enquanto você falava, eu tive um pequeno insight. Eu acho que está mais para o seguinte. Quando o professor Juarez colocou que felicidade o que te faz feliz talvez naquele momento, eu acho que a gente pode diferenciar do que Bauman diz, talvez seja que quando a gente tem um consumo, a gente tem um momento de extrema euforia seguido de um momento de extrema depressão. Então eu acho que talvez a gente possa diferenciar essa felicidade líquida, tratada na modernidade líquida, como aquilo que posteriormente te causa uma grande depressão, enquanto o que o Juarez disse sobre os momentos de felicidade, eles estariam mais relacionados com aquilo que no momento imediatamente seguinte não te traga uma felicidade tão grande, né? Muito bem, a gente está nesse momento chegando a um bloco muito bacana aqui do nosso programa, que é o para não concluir. Assim como fizemos no primeiro, o para não concluir é para que a gente possa deixar aí para você as grandes dúvidas, porque são as dúvidas que movem o mundo, né? E não apenas as respostas. Então, para não concluir, a gente traz uma frase do Bauman que diz o seguinte: vivemos tempos líquidos, nada é para durar. E como mensagem de finalização, o que
que os colegas podem falar sobre isso, professora Priscila Mello? Então, eu quero aproveitar que a gente está citando Bauman e falar de uma outra frase dele que eu acho que é um excelente ponto para não concluir. Ele diz assim: escolhi chamar modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza. Então vamos lá, professor Juarez, para não concluir. Então, gente, eu também gostaria de falar sobre uma frase de Bauman que está muito vinculada aos lugares. Já que eu sou de geografia, não tem como sair disso. Se está vinculado aos lugares, né, e envolve relações, principalmente relações pessoais. As pessoas hoje, elas acabam não tendo um determinado valor, elas acabam não sendo valorizadas. Elas muitas vezes, né, elas são simplesmente deixadas de lado, deixam de se pensar nos habitantes, deixam de se pensar nos moradores, para pensar só em uma questão econômica. Então a frase é o seguinte: enormes contingentes de seres humanos, destituídos de meios de sobrevivência em seus locais de origem, que vagam hoje pelo mundo. Galera, isso é uma verdade no nosso mundo de hoje. A quantidade de refugiados, a quantidade de pessoas que não têm o seu respeito, o seu devido respeito em seus locais de origem. Beleza? É isso. Professor Tiago Dantas. Então, hoje em dia nada é para durar, gente. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: tem que construir relações duradouras, a gente tem que evitar qualquer tipo de problema que a gente tenha, deixar se tornar uma relação efêmera. Me desentendi com um amigo, briguei, acabou, ou até mesmo uma tia sua da sua família, enfim, e a gente acaba destruindo relações por pequenos momentos, né? Então a gente tem que sempre voltar a reavaliar e não deixar esse pensamento chegar no nosso interior, que nada é para sempre, né? A gente pode sim construir relações aí que vão perdurar para a nossa vida toda. Maravilha, a gente está chegando ao fim de mais um Aplica News e para não concluir a gente pode lembrar de uma frase do Bauman maravilhoso, onde ele diz que a gente precisa construir pontes e não muros. A gente precisa se conectar não somente virtualmente, né? Nós precisamos sim, em épocas de encontros, olhar olho no olho e ter uma troca muito sadia. Lembrando que a troca virtual também é importante, por isso deixa aí o seu like, conversa com a gente, a sua opinião, o seu comentário, que vai ser muito bem-vindo. Falamos de Bauman o programa todo e para fechar eu queria deixar uma parte do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, que é um autor brasileiro, né? Quando ele fala assim: eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E aí fazendo uma conotação, uma conexão, como Bauman fala tão bem, entre o que ele diz de liquidez e o que seria mais sólido, imortal enquanto dure, como disse Vinícius Moraes. É citando Vinícius que a gente vai concluindo, agradecendo a presença da querida professora Priscila Mello de Matemática. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Espero que esse debate tenha sido enriquecedor. O nosso querido professor Tiago Dantas de Biologia. Até a próxima. E o querido professor Juarez Júnior de Geografia. Valeu, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. A gente te espera no próximo Aplica News. Fique conosco.